lá, meus lindos. Seguinte, quais são as etapas de um processo seletivo da indústria farmacêutica? É claro que tem algumas peculiaridades, e a gente nem entrou ainda nessas peculiaridades, mas o processo seletivo da indústria farmacêutica acontece de maneira diferente do que dos outros processos seletivos, principalmente no que tange ao final desse processo. No começo, ele se assemelha muito a um processo seletivo de uma mega multinacional. Geralmente as empresas são realmente grandes, o salário é muito interessante, então funciona mais ou menos como uma entrevista de emprego ou um processo seletivo de uma multinacional. Provavelmente você vai ser exposto no começo a uma conversa com os líderes ou com os gerentes digitais. Geralmente se associam 2 ou mais gerentes para fazer a mesma entrevista com aquela pessoa, porque a indústria farmacêutica, de maneira geral, entende que 2 opiniões distintas de 2 especialistas, 2 gerentes ou supervisores ou coordenadores, se assentaria muito mais o argumento sólido de que não é simplesmente uma pessoa indicada, uma pessoa que não tem méritos próprios e que foi simplesmente indicada. Então, 2 gerentes digitais terminam minando um pouco mais essa possibilidade de se ingressar na indústria farmacêutica ou de ser um dos candidatos aprovados, um candidato que realmente não tenha mérito para isso, tá? Então, quando você provavelmente for chamado para a indústria farmacêutica, para um processo seletivo da indústria farmacêutica, você vai enfrentar alguns processos. Eu fiz 3 processos seletivos de 3 indústrias farmacêuticas diferentes. A Axê, a Hipermarcas, que hoje em dia é conhecido como Hipermarcas Farmasa, ou Mantecorp, e a Eurofarma. Foram esses 3 processos seletivos. Na Axê, eu fiz mais de um processo seletivo. Vocês vão entender por quê. A Axê, geralmente, isso claro que é muito relativo, mas aqui na região, ela geralmente faz processo seletivo mesmo sem ter uma vaga aberta. Ela quer ter um banco. É muito peculiar isso da Axê, porque eles gostam de ter um processo bem alicerçado, né? Talvez uma vez a cada mês ou uma vez a cada 2 meses, eu não sei ao certo, eles fazem um processo seletivo. Para não ter aquela urgência, aquela demanda de quando surgir uma vaga eu precisar encontrar a pessoa certa. Eles vão fazendo processos seletivos, eles vão descartando as pessoas que não têm interesse para eles e vão deixando um banco de dados interessante, vai criando um banco de dados robusto de pessoas que têm interesse, ou seja, pessoas que realmente sejam interessantes para eles, pessoas que sejam elegíveis para o cargo específico. E aí quando surge uma vaga, dependendo do setor e do perfil daquela vaga, eles já têm o perfil traçado daquele banco de dados específico que eles têm, de candidatos que já fizeram processo seletivo com eles e que seriam elegíveis para aquela vaga. Então eles chamam novamente aqueles candidatos para fazer o processo seletivo específico daquela vaga e eles analisarem quem é que tem o melhor perfil para aquele instante, para aquele momento da empresa. Então a Axê faz muito isso. Eu participei de alguns processos seletivos da Axê nessa perspectiva. O primeiro, óbvio, foi para saber se eu ia ingressar ou não no banco de dados. Eles não tinham nenhuma vaga específica aberta, mas eles estavam fazendo ali o processo seletivo. Então, foi numa cafeteria aqui da região, já que a Axê não tem uma sede própria. Isso é muito comum, tá, gente? A indústria farmacêutica, ela possui sede própria numa determinada região. Geralmente, a maior parte dela está concentrada em São Paulo e talvez em alguns outros estados. Mas, provavelmente, na sua cidade, atuando um conjunto de propagandistas, tendo um gerente, ali vai ser feito um processo seletivo quando surgir uma vaga. Então o processo seletivo vai ser feito ali, provavelmente numa cafeteria ou num hotel, não num quarto de hotel, tá gente? Estou dizendo num salão de hotel, num hall de hotel. Geralmente a indústria farmacêutica, os representantes, os gerentes digitais, eles alugam uma sala de eventos para realizar as entrevistas ali. Ou eles podem fazer simplesmente num café, numa cafeteria, num shopping. Eles podem fazer isso num distribuidor de medicamentos que seja parceiro daquela indústria. Existem vários locais. Então você vai ali conversar com 2 ou mais gerentes, geralmente são 2. É muito difícil ser um gerente apenas. Você vai conversar com eles e falar um pouco de quem você é. Por quê? Existem 2 formas, pessoal, da gente conhecer uma pessoa. Vocês vão concordar comigo. Ou a gente convive com essa pessoa, ou a gente faz perguntas para essa pessoa e tenta fazer perguntas de tal maneira que tenta extrair a verdade dessa pessoa. É óbvio que a gente espera que a pessoa esteja falando a verdade, só que a gente precisa fazer certas perguntas que extraiam essa verdade da pessoa. Então, conviver é meio que impossível do ponto de vista de um processo seletivo. A legislação brasileira não permite que o recrutador bote todo mundo para trabalhar e depois veja quem foi que saiu melhor. Isso não acontece. Então ele vai te fazer perguntas. E os 2 recrutadores vão te fazer perguntas no que tange principalmente ao teu caráter,
a tua vida pessoal, como é a tua rotina, o teu dia a dia, e vão tentar extrair quem você é, de fato, como profissional. Que tipo de profissional? Um profissional apegado aos resultados, é um profissional que gera impacto no campo que ele atua, é um profissional que faz a diferença no mercado de trabalho, na empresa que atua atualmente. Então você precisa ter uma série de perspectivas sobre essas etapas do processo seletivo. E essa primeira etapa provavelmente vai ser essa conversa. Ah, Gabriel, e depois disso? É muito peculiar. Eu, por exemplo, fiz no processo da Axê essa primeira etapa, conversa com os 2 gerentes digitais. Depois eu fui para uma segunda etapa, que foi uma prova literalmente de português, interpretação de texto, raciocínio lógico, matemática. E depois uma terceira etapa com o gerente regional, onde o gerente regional vinha para avaliar os melhores candidatos em questão. E aí eu fiz uma bateria de conversas com o gerente regional e novamente com os gerentes digitais. Na Mantecorp, por exemplo, eu fiz uma etapa única. Eu fui para um café, conversei com o gerente digital, os 2 gerentes que estavam lá. Na Mantecorp eu fiz uma etapa única. Foi uma etapa única suficiente para o recrutador, ele estava com uma certa urgência, recrutar o candidato ideal para ele, que no caso não fui eu. Naquele momento específico da minha vida, não tinha sido eu que tinha sido escolhido ali, graças a Deus por isso, está tudo bem, é uma excelente casa, só que eu acabei, graças a Deus, veja como Deus é perfeito na sua providência. Eu acabei ingressando numa empresa que é maior, que traz um salário que ia ser exatamente aquilo que eu ia precisar para a minha vida e para a minha família. Perceba isso. É maravilhoso você na hora que recebe um não, você não consegue equilibrar muito bem esses pontos, né? Você não tem a certeza, você voltou para a estaca zero de incerteza se vai entrar ou não na indústria farmacêutica, mas é muito importante você ter fé em Deus e confiar no processo. Olha para o processo seletivo que você fez, vê onde você pode melhorar e vai para um outro processo seletivo. E esses 3 processos seletivos eu fiz no intervalo de 1 ano, mais ou menos. 1 ano depois que eu tomei a decisão de ingressar na indústria farmacêutica, eu estava ingressando de fato na indústria farmacêutica como a Eurofarma. Depois de eu ter feito alguns processos seletivos. Na Axê foram alguns, na Mantecorp foi esse único. E de uma única etapa, uma conversa, a gente estreitou ali os laços, eu externei quem eu era, as minhas virtudes, meus pontos de melhoria. E o recrutador ele pediu para eu, nessa primeira conversa, nesse primeiro contato, fazer uma propaganda médica. Coisa que a Axê não tinha pedido. Então, eu fiz uma propaganda médica para aqueles 2 recrutadores que estavam ali na minha frente. Como assim, Gabriel? Propaganda médica? Isso mesmo. É como se você estivesse entrando para uma universidade de música. Se você conhece alguém que já fez uma universidade de música, você sabe que o vestibular é diferente. Ele faz o Enem, principalmente se for uma faculdade pública, faculdade como uma federal da vida, ele faz o Enem, só que ele tem uma prova prática de música. Você não entra numa faculdade de música sem saber música. Engraçado isso, né? Você não entra na indústria farmacêutica se você não souber sobre a indústria farmacêutica. Isso não significa que você precisa ter experiência no ramo. Eu não tenho experiência nenhuma e é óbvio que as indústrias farmacêuticas amam contratar neófitos. Existem indústrias farmacêuticas que querem contratar pessoas com experiência. E está tudo bem. Esse é um tipo de indústria. Existe outro tipo de indústria que querem literalmente formar o candidato, formar o profissional. Então eles querem contratar um neófito. O que é neófito? Neófito é uma pessoa sem experiência em determinado assunto. E no caso aqui, é uma pessoa sem experiência no ramo de propaganda médica. Gabriel, faz muito sentido eu ter experiência no ramo comercial? Faz. Se você tiver experiência mínima no campo, no ramo comercial, vai fazer uma diferença, talvez, no que tange ao seu currículo, ao seu perfil. Gabriel, tem como eu entrar sem ter experiência nenhuma no setor de indústria farmacêutica e sem ter experiência nenhuma na área comercial? Tem. A Maria Eduarda, uma das minhas alunas, ela era advogada, nunca teve experiência profissional como comercial na vida, e no primeiro processo seletivo dela, ela ingressou na indústria farmacêutica através da minha mentoria. Ela não inventou, gente, ela fez exatamente o que eu mandei ela fazer, e nesse primeiro processo seletivo ela impactou o candidato, o recrutador, e ela ingressou na indústria farmacêutica. O salário dela, de advogada, para o primeiro salário, o inicial, tá, na indústria farmacêutica, aumentou 6 vezes. Depois de 3 meses, a Maria Eduarda foi promovida e aumentou para 9 vezes em relação ao salário que ela ganhava como advogada. A vida dela foi transformada, ela agora vai casar, enfim, tá incrível. Não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas se você tiver em 2019, a Maria Eduarda provavelmente ainda vai casar. Mas se você estiver assistindo em 2020, tá tudo bem. 2021, 2022, ela já vai ter alguns anos de casado. Eu espero que sim, muito bem casada. Então, assim, é muito interessante isso,
porque os meus alunos eles se tornam quase que membros da minha família. Eu digo isso, né? Principalmente num programa mais avançado, que é um programa mais robusto, onde eu tenho mais proximidade com o aluno, onde eu tenho uma mentoria um pouco mais próxima. O aluno se torna, ou a aluna se torna membro da minha família. É a pessoa que eu tenho mais interesse em fazer crescer. Claro que eu tenho meus filhos, eu tenho interesse que eles cresçam, que eles se desenvolvam. Isso aqui é um amor à parte, né? Mas aqui eu estou me referindo a pessoas reais, que eu quero fazer crescer, que eu quero, através da minha mentoria, do meu suporte, do meu conhecimento, das ferramentas e da dedicação delas, da fome que elas têm por crescer, eu quero fazer com que elas tenham grandes resultados na carreira. E foi o caso da Maria Eduarda. Hoje em dia a gente tem uma grande proximidade, eu tenho uma proximidade com o noivo dela também atualmente, o futuro marido, enfim. E isso é maravilhoso. O que é que eu quero falar com tudo isso? Existem algumas etapas. Na Eurofarma foram 7 etapas. 7. Primeiro foi uma conversa com os 2 gerentes digitais e eu já precisei fazer uma propaganda aqui. Você vai precisar fazer propagandas médicas no processo seletivo da indústria farmacêutica. Eu percebi que isso era um padrão, e não só na Eurofarma, na Montecorp. Na Axê não tinha acontecido até aquele momento, mas em algum momento o processo seletivo provavelmente ia acontecer. Você vai precisar fazer propaganda médica. Literalmente, você vai precisar saber música para entrar na faculdade de música. Você pode não ter experiência profissional na indústria farmacêutica, mas você vai precisar saber como é a rotina de um propagandista. Por isso, volta lá para as aulas de rotina. Você vai saber como é que funciona a cadeia de consumo, vai precisar saber disso. Você vai precisar saber como é que funciona o dia a dia, o que é importante para um propagandista, quem são as pessoas principais para um propagandista. Você vai precisar saber do esforço que o propagandista precisa ter para gerar resultado para a empresa. Você vai precisar saber fazer uma propaganda médica. Uma propaganda literalmente como um profissional. E eu vou te ajudar nisso. É uma coisa que a gente vê com muito mais profundidade, gente, no programa avançado Propagandista Essencial, que é o meu programa avançado de formação de propagandistas. Mas voltando aqui, eu precisei fazer uma propaganda no primeiro encontro com a Eurofarma. No segundo encontro foi uma prova de português, interpretação de texto, raciocínio lógico e matemática. Terceira etapa foi uma entrevista novamente com os gerentes digitais. E agora o gerente regional tinha vindo para avaliar quem eram os melhores. A quarta etapa, eu precisei voltar para casa e fazer 3 propagandas médicas. 3. Eles deixaram 3 filipetas, você vai entender o que é filipeta, de propagandas médicas de 3 produtos diferentes da Eurofarma. Eu precisei estudar aquilo de uma noite para outra, de uma noite para outro dia. Eu peguei aquilo 9 horas da noite no hotel. Estava disponível desde as 8, desde as 7. Eu peguei de 9 horas da noite no hotel, fui para casa, estudei a madrugada inteira. Mostrei o meu esforço. A madrugada inteira, no outro dia de manhã eu tinha que estar lá no processo seletivo e eles avaliam não só a sua propaganda, eles avaliam o seu grau de esforço. Primeira pergunta que me fizeram foi: Gabriel, quantas horas você estudou? Você estudou até que horas? E eu fui sincero ali em falar, estudei até as 5 horas da manhã, dormi de 5 às 6, de 6 horas acordei para estar aqui às 8. Era um local longe da minha casa, ao local da entrevista. Percebe isso? Eles avaliam também o seu grau de esforço. Então, eu fiz 3 propagandas médicas naquele dia. Isso o gerente regional não estava ainda, perdão. Quarta etapa. Quinta etapa, se eu não estou enganado, quinta etapa, o gerente regional já estava. E aí, foi só uma conversa. Voltou como se fosse para a primeira etapa de conversa com os candidatos. A sexta etapa, eu precisei ir para um outro gerente regional, tinha uma outra vaga dentro da própria empresa, uma outra vaga específica com outro gerente regional, e eu fiz ali com aquele outro gerente regional. Naquela vaga eu não passei, era uma vaga muito específica. Voltei para esse processo. A 7ª etapa, eu fiz 5 propagandas médicas, eu tinha que estudar 5 propagandas médicas no final de semana. E essas 5 propagandas médicas, dessas 5, eles podiam ter pedido para eu apresentar as 5. Eu apresentei 3. Eles pediram 3, eu apresentei 3 propagandas médicas na frente do recrutador principal, que era o gerente regional, tinha vindo só para realmente bater o martelo de quem ia ser o candidato escolhido, na frente dos outros gerentes digitais, que estão abaixo do gerente regional na hierarquia, né? E na frente dos 11 finalistas. Eram 11 finalistas. E nessa 7ª etapa ainda, o gerente regional pediu para a gente fazer uma dinâmica de atualizações. Como assim, Gabriel? Coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Ou seja, é importante, se você for para uma entrevista na indústria farmacêutica, que você tenha conteúdo para falar sobre política, sobre o que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, o que é que está acontecendo no mundo de forma geral, se está acontecendo alguma novidade em relação aos Estados Unidos, à China, a política, economia, o que é que está acontecendo no Brasil. É importante você
estudar um pouco, dar uma lida ali de 30 minutos talvez, numa revista digital como a Exame, como a G1, enfim, você dá uma olhada, porque aí você vai ter mais propriedade para falar, por exemplo, sobre a Lava Jato, sobre a reforma da Previdência, são temas atuais, tá bom? Então é muito importante você ter em mente isso. Na Eurofarm foram 7 etapas, na Mantecorp foi uma etapa única, na Axê foram 3 etapas, mais alguns outros processos seletivos pela peculiaridade da Axê. Enfim, você vai enfrentar algumas etapas, mas eu sempre vou insistir. Você vai precisar dominar a arte de impactar no processo seletivo. E a gente vai ver muito mais sobre isso no próximo módulo, beleza? Vamos junto, cheiro no coração, compartilha esse curso com mais pessoas. Você tá me devendo, hein? Tá te ajudando esse curso? Compartilha com mais pessoas. Vamos entrar nessa corrente do bem. Vamos entrar nessa missão de ajudar mais pessoas, porque isso, de alguma forma, é abençoador para a nossa própria vida. Beleza? Tamo junto, cheiro no coração. Vamos nessa. Valeu!